Fala, gurizada! Bem-vindo então a mais um episódio do Podpel. Já vou pedir para vocês ali, tá? Dando joinha no vídeo, se inscreve no canal Podpel Podcast, me sigam também no Instagram, tá? Para dar uma força. Como eu disse, faço isso por hobby, mas eu quero que uma grande quantidade de pessoas assistam, tá? Eu estou trazendo pessoas legais, pessoas interessantes, que eu acho importante para a cidade conhecer. E hoje, cara, tô com um amigo meu aqui de bastante tempo. A gente não se fala há um tempo e tal, mas tenho certeza que vai ser muito bom episódio. Te apresentei, Eduardo. Fala, Thiago. Bom, em primeiro lugar, prazer em estar participando do Podpel. Projeto super interessante e vai ser um prazer trocar uma ideia contigo, falar um pouco das minhas experiências, enfim. Tamo aí. Cara, muito obrigado por ter participado. Sei que foi meio do nada ali, já estava te convidando para um outro projeto, mas tinha que sair um episódio massa e tenho certeza que contigo vai ter muito assunto. Não, Cara, assim seja. e o que tu anda fazendo, meu velho? Faz tempo que eu não te vejo. Cara, faz um bom tempo que a gente não se vê realmente. A gente se fala volta e meia pelas redes sociais, mas faz muito tempo que a gente não se vê mesmo. E eu fiquei sabendo que agora você é pai de meninas, né? Cara, tô com duas correndo aqui por casa, meu velho. Deve ser uma experiência incrível, né? Cara, foi de início meio assustador, assim, saber que ia ter duas, tá ligado? Mas, mas cara, é show de bola. As meninas são muito queridas, assim, muito inteligentes. E, cara, já foi a primeira, já veio a segunda junto. Então, são muito amigas, assim, então vai ser legal para elas também. Tipo aquelas promoções comprei um leve dois. Tipo isso. Só que em Tá vez de bem. pagar mais barato, tu paga o dobro para tudo. É, Bom, faz não é tão parte da promoção. vida. Agora, o bom é que uma vai crescer tendo outra como amiguinha, né? O problema é o primogênito sempre sofre por não ter alguém para brincar e tudo mais, né? Qual a idade delas? Elas estão com 1 ano e 9 meses, cara. Pô, que massa, cara. Já estão falando tudo? Não, só resmungo, só fazem barulho. Estão correndo, subindo por tudo, mas falar ainda declaradinho ainda não. Mas elas Legal. estão desenvolvendo, cara. Mas a gente Ah, tava que falando ali top. do que tu anda fazendo, cara. Olha que tem filhos, tu tá casado, já tem os piá correndo aí, qual é que é? Cara, tô solteiro, velho. Eu tô dedicando mais esse tempo para cuidar da vida profissional, enfim. O que que eu faço, cara, é meio difícil, porque eu faço um pouco de tudo. De cada Eu sou coisa. locutor, então eu gravo conteúdos, produzo conteúdos e ao mesmo tempo eu gerencio tudo isso. Eu faço um trabalho de gestão produzindo conteúdos que vão para diversas rádios no país. Além disso, cara, a gente tem uma empresa, eu e um parceiro meu, onde a gente coloca essas rádios na internet. Resumindo, assim, sabe? Bem Sim. por cima. E hoje tu tá em alguma rádio, tipo, apresentando ou tu trabalhando totalmente online? Totalmente online, cara. O que que acontece? Eu trabalhei até o início de 2018, em uma rádio aqui da minha cidade, e aí eu acabei decidindo por dar uma guinada na carreira, sabe? Eu acabei largando a ideia de ser um simples funcionário e acabei investindo nessa sociedade aqui na empresa. Show de E é bola. outra vida, né? Quando você passa a ser sócio de uma empresa, é outra história, porque, por exemplo, quando você é funcionário, você fica pensando só no que você vai fazer no dia seguinte, na tua grana que você vai receber e tudo mais. Agora, quando você passa a ter responsabilidade por outras pessoas, a gerir a vida de outras pessoas indiretamente, Sim, aí a coisa pega, né? E nesse ano de pandemia foi muito doido, sabe? Se preocupar não só comigo, mas contigo. também com as outras pessoas que dependem aqui da gente, da nossa empresa. É uma responsabilidade bem alta, assim, tipo, eu trabalho, não sou proprietário de uma empresa, tá, mas eu trabalho com gestão também de uma equipe e há uns 4 anos já, há 5 anos, e realmente, cara, qualquer decisão ali que tu toma, tu às vezes impacta toda a vida daquela pessoa, entendeu? Ainda mais, eu não pago o salário diretamente, mas eu sou responsável por mantê-la na empresa, por tudo isso, entendeu? Então, realmente, cara, trabalhar com pessoas é algo que tu tem que gostar de gente, que nem diz o meu chefe. Tu tem que E- conviver.
Então, eu sempre gostei muito de humanas. Eu até iniciei o curso de psicologia, mas acabei voltando para a área da comunicação, que é o que eu realmente gosto de fazer, sabe? Mas é bem o que você falou, gerir a vida das outras pessoas, ter empatia por elas, entender o que elas necessitam, criar estratégias para montar uma equipe forte e unida, que consiga trabalhar em prol, da tua equipe, não somente, das suas necessidades, né? Isso é muito complicado. E eu nunca tinha tido até então uma experiência como essa. Eu sempre fui funcionário, sempre trabalhei em rádios, fazia 5 horinhas de estúdio, uma coisa aqui, outra ali e tal, Sim. mas cuidar de uma empresa é um dia a dia muito doido, cara. Cara, e eu tô meio por fora, assim, mas tu me disse que foi uma guinada na tua carreira. A rádio online, hoje ela é maior do que... Não, na verdade, o que que eu faço para você que está assistindo, para ti também Para entender? O mim que que entender também, acontece? porque eu... O que que acontece? A gente está falando aqui de rádios, principalmente do interior. As grandes rádios das capitais, elas têm mais recursos humanos, têm mais equipe, tem jornalistas, tem comunicadores e tudo mais. O nosso foco aqui, na parte de produção de conteúdos, é para as rádios que já não têm uma equipe tão grande. E aí elas precisam de conteúdos, como notícias gravadas, horóscopo, previsão do tempo, e nós entramos disponibilizando esses Sim. conteúdos para a rádio, entendeu? É isso que a gente faz, a gente grava esses conteúdos, as rádios vão lá no nosso sistema, baixam esse material para utilizar nas suas programações. Eles, no caso, compram um programa de vocês. Exato, dá para se dizer que sim, elas compram um pacote onde elas têm acesso a todos os materiais que a gente produz e elas Entendi. escolhem o que vão utilizar ou não. Ah, que legal, cara. É bem diferente, assim, do comum. Eu conversei com o Thales esses dias, e ele também, ele trabalha ainda como funcionário, mas trabalha na Rádio 10 aqui, Sim. e ele tá ajudando a produzir também os programas novos e tudo mais. E no fim, cara, do nada, assim, 3 amigos meus guinaram para essa área de comunicação, trabalham com rádio. Eu disse, eu vou fazer um podcast, pelo menos. Não, mas você tá indo muito bem. Você sabe que o Thales, cara, a gente conversava muito sobre rádio. Na época ele trabalhava em uma rádio comunitária, a gente trocava ideias, ele tinha um programa aos sábados. E agora, recentemente, quando eu tive em Pelotas, eu até tava ouvindo o programa dele lá na 10 e tal. Tinha amigos que trabalharam lá, são uma equipe bem bacana da Rádio 10. E agora a grande surpresa para mim foi o Ramon, porque eu não imaginava que ele iria para essa área também, sabe? Sim, ele... Quando o Thales estava na rádio comunitária, ele... E, cara, acho que começou a gostar a partir disso. Ele... Eu não conversei com ele, eu vou até gravar com ele essa semana. Mas eu lembro de ir muito com ele também, de a gente ir lá para a rádio com o Thales. Como é uma rádio comunitária, era mais acesso, ficava só o Thales lá. Então a gente ia, gravava umas bobagens, gravava alguns pilotos assim de zoeira, que a gente sempre teve Que o legal. assunto desde a época do colégio, né? Bah, vamos fazer alguma coisa junto, vamos. Porque a gente tinha muita referência no Pretinho Básico ali, né? Na nossa época era bem forte, a gente tudo moleque, então achava engraçado aquilo, a gente sempre se achou engraçado, talvez uns idiotas, mas a gente sempre se achou engraçado. Então, Não, mas vocês eram os melhores. Boas nossa, risadas eram cara, tu sempre fazia garantidas. parte, pô. Era da COD, caralho. Ah, mas eu não era tão engraçado. Eu acho que o Ramão, sim, tinha aquela risada inconfundível e tudo pro Ramão era uma festa, né? Sim, ele era meio que a cola do bagulho, né? Ele Então, unia todos nós ali com sua característica, e ele, até hoje, cara, tipo, ele que é o cara que junta, assim, que junta a gorizada. Claro que a gente começa a ficar um pouco mais distante pela realidade da vida, mas a gente ainda é muito amigo. Ele vai ser pai também, não sei se tu tá ligado. pô, não tava sabendo, cara. Parabéns pra ele e pra É, esposa. É esposa? sim. É esposa. Até que Ah, se prove o contrário, a Cris é esposa. então, daqui a pouco estão só namorando, ainda não decidiram casar. Hoje em dia é mais Ah, não, é que eu flexível, achei né? que tu falou no sentido de ser um marido. Eu já levei pro Não, não, lado não, não. Foi no sentido realmente de de ser saber se casados. já é Eles, oficial, não, se eles casaram, enfim. moram juntos já há um A bom união tempo. estável. Sim, sim, não, tão junto há um bom tempo já.
Bacana, Eu massa. sigo quinta série ainda, não adianta. Cara, mas na quinta série você era calado pacas, né? Cara, acho que até o médio ali. Até o Eu médio lembro que era. você começou a se soltar um pouco mais, a conversar mais ali pro médio. Sim, sim. Porque eu lembro que na quinta série você era muito sério mesmo. Não, eu era. Não sério, mas eu era, porra, pequenininho pra caralho, tá ligado? Então, acho que é a questão de acuado mesmo. E eu tenho um perfil fechado. Que nem eu gravei um outro programa agora, isso que é meio que eu criei o podcast. Eu já sou um cara fechado. Então, na pandemia, sem contato com pessoas, meio que pra me obrigar a conversar com pessoas diferentes, tá ligado? Então, me ajudar. Eu sou, ainda sou alguém fechado, mas eu consegui, a partir do médio ali, acho que maturidade, a me administrar, entendeu? Então eu sei que quando eu tenho pô, eu sou gerente hoje de um posto da maior rede do Brasil. Então aquele cara calado da quinta série não conseguiria, entendeu? Ia ser simplesmente um outro funcionário. E muito Que menos tá massa, trocando cara. ideia com pessoas. Pô, tu eu conheço ainda, mas agora, no episódio passado mesmo, eu conversei com o Lyle do Pelotas da Depressão, que um cara tem 50 mil seguidores, tipo, todo mundo vendo, e um cara que é solto, assim, entendeu? É blogueiro, blogueirinha, que nem eu disse com ele. Então, Top, top. então cara, e conduzi bem, tá ligado? Tô curtindo bastante esse projeto. Tá sendo bom até pra mim, entendeu? Que bacana, cara. Legal. Vida longa é o Podpel, né? Pô, vai ter. Ao menos se vai ter muita, pelo menos 3, 4 pessoas que estejam assistindo ali, episódios novos toda semana vai ter. Pode ter certeza. Já tô marcando com um monte de gente aí pra gravar. Espero que vocês gostem. Não sei se tu chegou a acompanhar algum episódio. É um formato diferente, entendeu? É mais longo, a pessoa tem que parar, às vezes 1h30, 1 hora para ver vídeo, então muita gente ainda não tá acostumada com isso. Cara, eu curto muito a ideia de podcasts. Eu acompanho alguns como Flow, por exemplo, Sim, Inteligência Limitada, e eu acompanhei trechos do Pelotas da Depressão e tal. Eu cheguei a ver alguns trechos ali pelo sim. Insta, acho que você me mandou o link, eu dei uma olhada, Isso, achei bem interessante. tô pegando, eu largo o episódio completo no YouTube e aí no Instagram ali eu tô largando alguns cortes para poder movimentar a conta e ter mais pessoas assim, porque às vezes o pessoal vai entrar lá 1 hora dele mesmo deu 1h40. Ah, eu não vou assistir isso aqui. Então, não tô tendo a sacada, porque todo mundo que tem podcast acaba fazendo isso hoje, né? Tipo, o Flow mesmo tem vários Sim. cortes, tem um canal só de corte. É Foi que é onde uma se torna mais realidade ainda acessível. muito nova, né, no país. Se você parar para pensar, a ideia de podcasts, que já é uma febre em países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Reino Unido, enfim, países maiores, tem muitos podcasters. Aqui no Brasil, a febre está começando a chegar agora, né? Tá E, começando. e o interessante é que a grande maioria dos podcasts também está colocando imagens, pegando um outro embalo que talvez ficou mais forte na pandemia, mas já vinha crescendo, que é o das lives, né? Sim, eles fazem ao vivo, tá? Que nem eu já falei, eu ainda não faço, a ideia é fazer ao vivo futuramente, mas como eu não sou conhecido e ainda não, tipo, eu chamar alguém que eu não conheço para conversar ao vivo, daqui a pouco eu posso deixar a pessoa numa situação complicada, alguma coisa assim, entendeu? Então por isso eu ainda prefiro ser gravado, mais pelo convidado do que por mim, porque o Claro, papo vai rolar, mas pá, daqui a pouco eu faço alguma coisa que tu não queira responder, tu tá ao vivo, prefiro não falar disso, entendeu? Pode gerar uma situação que eu ainda não tenho bagagem para conduzir, entendeu? Então claro. prefiro gravado. Mas acho que é justamente pela cultura, cara. Que nem eu te disse no início ali, preciso do vídeo porque a gente no Brasil consome muito mais YouTube do que só o áudio. A gente prefere ver as pessoas. Acho que talvez futuro vire isso, mas faz muito parte da gente. Nós somos povos mais calorosos e coisa assim, a gente prefere ver a pessoa, conhecer quem está falando, do que E só um um outro vídeo e tudo ponto, mais. talvez, é que o YouTube ele ainda é uma mídia, entre aspas, gratuita. Gratuita para o usuário, caso ele Sim, queira utilizar o gratuito. Alguém paga essa conta, os anúncios, enfim, mas é uma mídia gratuita. Então, a grande maioria da população tem acesso, diferente de Spotify, Deezer, que nem todo mundo tem acesso ainda para consumir, é. né?
tá ligado à nossa cultura, à nossa realidade ainda, então, do YouTube. Então, por isso do vídeo, cara. Acho por isso que os grandes podcasts aí também usam vídeo e, cara, é uma baita sacada. E trocar ideia Legal, sem se cara. ver também, cara, porra, é uma ligação. É difícil levar uma hora de conversa, às vezes, sem tu ver a pessoa, sem a expressão, sabe? Então, Sem dúvida. é bem interessante. Mas, cara, a gente tava falando do colégio, ali, voltando. Meu, tu curtia a época do colégio, cara? Como é que foi pra ti chegar no Adolfo lá? Então, cara, eu teria que contar um pouco da minha história. Tipo assim, como você sabe, os espectadores talvez não, eu tenho glaucoma, é uma síndrome visual, então eu sou baixa visão, certo? Uhum, Só para dar um panorama geral, claro. 65 milhões de pessoas no mundo têm glaucoma. A cada ano, 2 milhões de novos casos são diagnosticados. Então, é uma doença bem séria e bem comum ao mesmo tempo. Sim. Por ter baixa visão, eu iniciei numa escola chamada Especial, que é o Luiz Braille, em Pelotas. Então, todo o ensino, a parte de currículo do ensino fundamental até a quarta série, eu fiz lá. Da quinta série em diante é que eu descobri o que era uma escola de verdade, Sim. porque no Luiz Braille, em função do número de alunos ser menor, enfim, até a quarta série normalmente eu era o único aluno de uma professora, ou então tinha dois no máximo, três, sabe? Ah, E não aí tinha quando uma você turma chega. com... Não, não. Até porque eles vão adaptando de acordo com o número de alunos. E como o número de pessoas com algum tipo de deficiência visual é menor, então muitas vezes eu era o único aluno, ou tinha dois, no máximo três. Isso prejudica bastante a questão da socialização ali, né? De fato, tanto que isso eu tô falando ali do fim dos anos 90, início dos anos 2000, tá? E aí depois surgiu uma lei de acessibilidade que prevê que os alunos com algum tipo de deficiência devem ser inclusos na rede estadual ou municipal de ensino por conta de socializar com outras crianças. Mas na minha época não tinha muito disso, sabe? E aí eu chego no Adolfo na quinta série. E eu até lembro que a primeira pessoa que eu conversei, talvez tu não saiba, foi contigo. Caralho, A primeira não... pessoa com quem eu conversei no Adolfo foi contigo na quinta série. Pô, que legal, cara. Eu fui E bacana? Eu fui idiota? foi sucinto, digamos assim. Eu era calado, né? Muito, muito. Mas eu não lembro exatamente o que foi, mas eu lembro que eu te Sim, perguntei algo e você me respondeu. E aí, para mim, era um universo novo. Imagina, sair não. de uma escola onde você era o único aluno da turma para um local onde tinham 30, era tudo novidade. Eu E sempre era fui uma muito. escola que, tipo, eu estudei em escola normal, pública desde sempre, mesmo assim, quando eu cheguei no Adolfo na quinta série, era uma escola muito maior. Pô, estudava no outono ali na Frontino, então era tudo limpinho, pequenininho, pá. E, e eu era pequenininho também. Imagina eu chegando numa escola na Gotuso, toda pichada, esse caralho, e morte a não sei quem na frente, uns matos no fundo. Então era tenso pra mim. Imagina pra ti que era uma experiência totalmente nova, assim. De estar com dois, Nossa, imagina. eu lembro que algo que eu me perdi, e é um hábito que todo colégio tem, tipo a troca de professores, quando sai um e vem outro, e aí vai todo mundo para a porta, cara, eu Sim. ficava impressionado com aquilo. Eu queria entender o que todo mundo faz na porta, o que tem de tão legal lá fora, porque eu não estava acostumado, era muito perdido. Mas começou a ter isso pra nós também na quinta série. A gente que entrou junto ali. E vou te falar, eu que saía pra rua também não sabia o que a gente ia fazer na rua, cara. Não tinha muito motivo pra sair naquelas trocas ali, cara. Mas eu te diria, cara, que foi muito legal. Acho que a quinta série foi o ano mais complicado, até por essa adaptação, sabe? Por entender a nova realidade, por conhecer os professores, pelos professores conhecerem o meu caso e precisar adaptar algumas coisas das suas aulas para que eu pudesse acompanhar, enfim. Então foi um ano complicado, mas foi um ano muito legal. E acho que foi isso que me fez continuar no Adolfo. O Adolfo sempre teve de portas abertas, a maioria dos professores sempre foi muito acessível em tentar adaptar as aulas, em tentar me auxiliar. Os colegas, então, nem se fala, sabe? Sim. Por irem entendendo as minhas limitações visuais e me ajudando. Então, isso me fez permanecer. Tanto que
ali na oitava série, eu me mudei para um outro bairro do outro lado da cidade, lá para a Zona Norte. E eu continuei no Adolfo até o terceiro ano. Ah, cara, que bom que foi legal pra ti, assim. A gente até conversou no outro projeto que tem eu, o Carlos e o Ramon. O primeiro episódio ali que a gente falou sobre nós, como a gente se conheceu, a gente falou bastante de ti, cara. Então, acho que o teu perfil, assim, de realmente não... De chegar chegando realmente, entendeu? Acabou conquistando todo mundo e, meu, não te via como alguém diferente. A gente sabia que tu era o cara que escrevia batendo ali, com braille e tal, chamava atenção de início e tudo, mas, cara, não tinha, eu acho que, não sei complicado falar, mas acho que era mais fácil talvez até do que hoje, embora todo... Vocês estavam desbravando um caminho, onde iniciando essa obrigatoriedade em escola pública e tudo mais, mas eu Sim. não sei, cara, foi muito natural, não sei se pelo Eu teu acho que perfil, para mim se era para também, todo mundo, cara. mas foi muito natural, assim, foi muito legal, cara, de ter como Para mim colega. também, você sabe que existe isso por parte das pessoas com deficiência, porque depois, agora recentemente, eu trabalhei lá nessa escola onde eu comecei, sabe? Sim, Eu trabalhei lá dando aulas de informática acessível. Mas enfim, e aí a gente acaba ouvindo experiências dos mais novos. E, cara, para mim foi muito natural essa inclusão, sabe? Os colegas foram muito gente boa, e não houve nenhum tipo de discriminação, preconceito, muito pelo contrário, sabe? E é por isso que eu acho que a informação é o que muda o mundo, sabe? Porque naquela época as crianças chegavam e perguntavam, os colegas chegavam e perguntavam, como é que tu enxerga, como é que é e tal. E sim, eu a acho gente que tinha informação é. uma dúvida muito grande sobre escrever em braille ali. Lembra que todo mundo, acho que teve que ensinar para todo mundo da aula, todo mundo chegava e ensina isso, ensina. Então, Como é que eu escrevo meu agora nome? que eu espero que ninguém esteja preparado para abrir um processo contra mim lá no Supremo Tribunal Federal, impugnar o meu ensino médio, mas no médio eu ensinei gente a colar em braille. Sim, a Então, gente comentou sobre isso. Que a tu gente fazia esse tipo de coisa. Mas na colar. quinta série eu ainda usava o braille. Eu fui alfabetizado tanto no braille quanto na escrita regular, que a gente Sim. chama, com a fonte ampliada. Na quinta série eu ainda estava meio perdido, usava um pouco de um pouco de outro. Mas aí a partir da sexta, sim, aí eu só usei o regular. Eu comecei a utilizar somente o regular e lá de vez em quando o braille. Até o ensino médio, onde eu realmente fazia uns pila, não vou negar. Passando cola e ensinando gente a ler e a colar em braille. E depois teve uma professora, que eu não vou citar nome para não comprometê-la, mas um tempo depois do médio eu encontrei com ela e ela me disse que sabia. E foi bem constrangedor, inclusive. Ah, mas faz parte, cara. Se ela, talvez ela via a gente passando papelzinho, que tinha como ela provar que a gente estava colando. Tu, ela não. Muito mais difícil ainda ela falar. Tu podia dizer para ela que estava escrito qualquer outra coisa ali. Então, na verdade, o segredo do braille para colar é que o braille são pontos em alto relevo e uma folha branca. E se você mostra do fundo da aula, onde eu sentava ali no ensino médio, para alguém que está lá na frente, a pessoa só vai ver uma folha branca. Se ela perguntar o que é uma folha de rascunho que está embaixo da classe. Então, para Que colar era muito barbada, é muito fácil. genial, na verdade. E vários colegas aprenderam, não vou citar nomes também para não me comprometer, mas vários colegas aprenderam a ler e a escrever. Alguns, inclusive, conseguiam ler com os olhos, pelo formato dos pontos, enfim, eles Sim. conseguiam olhar para a folha e fazer a leitura. Cara, legal, cara. Não foi uma troca de conhecimento ali, que nem tu disse. A informação. Foi uma troca de conhecimento até com colegas, assim, que aprenderam bastante coisa contigo. Então, sobre isso, cara, até voltando a essa questão de informação, cara, às vezes você vê, por exemplo, e isso já aconteceu comigo, eu tô no centro e tal, e alguém quer me perguntar, eu vejo que a criança quer me perguntar e o pai reprime, tá ligado? O pai ou a mãe diz, não, não, filho, não, filho. Poxa, eu particularmente prefiro que pergunte, sabe? Porque assim essa criança vai se tornar um adulto que conhece essa limitação, que entendeu? Porque ninguém descobre nada sem perguntar, entende? E eu Sim, acredito que a informação é a fonte de tudo. E até para você, quando pai, Thiago, vai chegar um momento onde as tuas filhas vão querer saber de coisas, tipo, vão encontrar algum cadeirante ou algum
algum surdo, enfim, e elas vão querer saber. Então, se elas quiserem perguntar, cara, te aconselho, deixa perguntar. É menos constrangedor porque a outra Do que pessoa ficar a sabe que elas querem situação ali, né? perguntar e ao mesmo tempo você está formando pessoas para a vida real, né? É que é uma outra cultura, tipo, mudou muito nesses últimos 10, 12 anos. Então, por isso que eu disse que eu acho que a minha visão de fora, claro, tá? Mas assim, a minha esposa é professora e eu vejo que eles estão tem sempre fazendo curso, eles até ganham a mais quando tem algum aluno especial assim na aula, por ser algo Sim. mais difícil, entendeu? Eu não lembro se na nossa época ia como era para os professores, era tudo novo, mas eu vejo que hoje em dia, em vez de se tornar mais fácil, eu vejo como mais difícil essa inclusão. Talvez até tu vê casos de bullying, casos assim mais pesados, que talvez na nossa época tinha, mas era algo mais inocente, eu não sei. E às De vezes nem isso, fato. tipo, essa questão de perguntar hoje talvez seja visto como bullying, tipo, perguntar, bah, o que que tu tem, tu não me enxerga, tu não, e que na nossa época a gente fazia a pergunta de maneira natural, que acaba Sim. limitando, sabe, acaba travando. Esse Cara, eu é. acredito que as crianças, elas não têm maldade, elas acabam adquirindo ao longo do tempo, Sim, entende? sim, Então, eu acho que quando são pequenas, essa história de bullying, enfim, ela é um comportamento que ele é aprendido ou em casa ou com as pessoas com quem ela convive. Eu acredito que nós somos resultado do meio em que convivemos e com as crianças não é totalmente. diferente. Então, se a criança pratica bullying, é porque ela viu algum adulto, algum irmão mais velho, alguém praticando, entende? E quanto a essa questão, eu acho que hoje está um pouco mais fácil, digamos assim, em termos de Sim, acessibilidade. Eu vejo que, por exemplo, os professores de hoje em dia, eles já recebem no currículo que eles vão trabalhar orientações de como lidar com as pessoas com deficiência e até mesmo de colocar isso em sala de aula para que as crianças entendam. Hoje em dia, as próprias obras literárias, as obras infantis, os materiais didáticos já mostram personagens cadeirantes, cegos, sim, enfim, sim. coisa que talvez na nossa época de estudo não tinha. Tanto que eu lembro que a primeira professora que me deu aula na escola regular, não sei se tu vai lembrar dela, professora Marilene de português, Sim, ela lembro. chegou e ela não sabia que ela teria um aluno deficiente visual na sala. É bem do nada, assim, né? Tipo, do nada caiu alguém de paraquedas e agora? O que que eu faço? E não tinha muito o que fazer. Ela sentou comigo, me perguntou como ficava melhor para mim, enfim, e assim a gente foi indo. Foi criando o nosso método e os outros professores foram aderindo, foram entendendo, cada um foi desenvolvendo da sua maneira. Hoje em dia já existem políticas públicas que trazem orientação para os professores, para os pedagogos, enfim. Hoje em dia a educação já está muito mais preparada para isso. Realmente, na tua época era tudo mato. Que nem Jesus. Chegou. Cara, mas falando na questão do bullying ali, não sei se é tranquilo pra ti, mas tu chegou a sofrer ou sentir algum momento assim, algo que te incomodou lá na escola? Cara, nunca, velho, nunca. Graças a Deus, Que eu legal. sempre levei numa boa e até brincava com isso, sabe? Tipo, eu sempre levei muito na brincadeira porque eu sabia que os colegas eram meus amigos, sabe? E eu acho que eu nunca tive esse problema de bullying na vida. Foi Sim. sempre muito tranquilo, tive bons amigos no colégio e também por ser uma escola que já tinha um outro deficiente visual, que era o Charles. Ele chegou antes de mim, ele tava lá há mais tempo, entende? Ah, eu achei que ele tinha entrado depois. É que eu. Foi quando Então, juntou as nós nos turmas que eu acabei encontramos conhecendo ele, depois né? porque ele rodou, né? E também teve a junção de turmas ali, né? Acho que cinco. A gente era 5-4, 6-4, e depois na sétima juntou tudo 7-1. Juntou 61 e 64 para virar Isso, 71, isso aí. isso. Aí onde a gente acabou se Aí chegou o juntando Ramão, ali. chegou aquela turma toda. Isso aí. Até. Isso. Pra ser fechado, eu lembro que acho que na sétima, cara, eu até não. Cheguei a brigar com o Ramon, assim, alguma vez, porque, claro, por ser fechado, ele ser o cara mais popularzinho ali, tinha isso, sabe? Então, nos primeiros meses, a gente meio que. Lembro de uma vez até que a gente chegou a brigar, assim, a discutir.
não sei quando a gente acabou se tornando, tipo, melhores amigos, assim. Cara, o Ramão, ele me ajudou muito, assim, na sétima série, sabe? E isso talvez, muito pela amizade, pela parceria, sempre me convidava para fazer os trabalhos e tal, e também por um motivo interessante, o Ramão tinha a melhor letra da turma. E era uma letra bem grande, e eu precisava Sim, tirar cópias do caderno. Então a letra do Raman era perfeita, e ele era um guri estudioso, copiava a matéria sempre. Então volta e meia eu incomodava ele, Raman, me empresta o caderno porque eu preciso tirar xerox. Aí eu ia lá, fazia xerox e voltava. E então sempre o Ramon sempre foi muito bacana, assim, desde a sétima série, desde que a gente começou a ter contato, a gente fazia trabalhos juntos, a gente ia lá para casa dele, enfim, o Ramon, um cara super gente boa. E ele sempre tratou muito com naturalidade essa questão, sabe? Sempre me auxiliou, sempre me perguntou se eu precisava de alguma coisa, enfim, então foi um cara nota mil nesse ah, aspecto que também. legal, cara. Tu tem contato ainda com alguém da época do Adolfo? Cara, muito difícil. Às vezes eu troco uma ideia no Zap com o Charles Torres. Sim. O Silva eu nunca mais vi. Cara, eu nunca mais também. Eu vi ele depois do colégio, acho que na faculdade, cara. Eu tava fazendo educação física, mas eu cruzei com ele num ônibus, assim. E eu nem sei Legal, se tá legal. vivo hoje. Nunca mais tive notícias, não acho ele nem em rede social, mas na quinta e na sexta eu era mais amigo dele, assim. Era mais Verdade, lembro que próximo vocês dele. andavam A gente juntos. andava bem Era o junto. Charles e o Tiaguinho, a dupla. É, era isso daí. Então a gente tinha gostos iguais ali, música, desenhava, então a gente se dava super bem ali. Depois a gente acabou dividindo. Quando entrou as outras turmas, acho que a gente começou a se identificar mais com outras pessoas. Ele acabou se dando ainda bem, mas não sendo tão próximos quando a gente era no início. Mas, cara, Legal. nunca mais vi. Tu era muito Eu amigo da também Natália, né, cara? continuo falando com ela. Volta e meia a gente troca ideias, inclusive. Acho que a última vez que a gente se viu, eu ainda morava em Pelotas, foi uns 2 anos atrás. Mas a gente troca ideias no WhatsApp, volta e meia. Acho que Nossa, são isso é as bem, duas pessoas bem com quem eu legal. mais tenho contato. E agora contigo também, que eu tenho trocado algumas ideias de vez em quando. Sim, cara, a gente precisa conversar, assim, juntar a pessoa da época, porque, que a gente disse, foi algo muito bom, cara, Adolfo. Tanto pra mim, tipo, é, a gente tinha uma visão de que era um colégio diferente, era um colégio num bairro, não, numa vila, né, embora eu morasse no Fragata, tinha isso de meus pais, tipo, é um colégio perigoso, tem bandido, tem isso, tem aquilo. E, cara, sou apaixonado pelo colégio até hoje. Se eu puder minhas filhas estudar ali, eu vou ficar muito tranquilo, assim. Você sabe que até eu não tinha conhecimento desse lado do Adolfo. Eu sempre gostei muito de lá e tal, e sempre foi muito acessível. Agora, uma coisa que é curiosa é que várias escolas, elas utilizam a mesma planta, né? E Uhum. aí, a escola onde eu voto aqui na minha cidade tem a planta semelhante à do Adolfo, cara. E toda vez que eu entro é como se eu estivesse no Adolfo de novo, sabe? Que legal. Eu fiz questão de votar no Adolfo, para pelo menos uma vez por ano eu votar lá, eu voltar lá. Então, quando eu morava em Pelotas, eu votava lá nas salinhas do currículo, lá embaixo. Sim. Mas depois vi morar aqui em Bagé e aí acabei mudando a Tendo que sessão eleitoral, trocar. enfim. Mas pelo menos a escola onde eu voto, ela lembra um pouco Adolfo, assim, na planta, na entrada, aquele portão, depois o bar à esquerda e os Sim. corredores, enfim. Ainda lembra um pouco, sabe? A secretaria direita. Nossa. Tinha umas coisas legais com o Adolfo, cara, que eram aquelas aulas de técnicas. Não sei se tu Pô, lembra. técnicas domésticas, industriais, agrícolas E e econômicas, comerciais. talvez? Comerciais, Comerciais. A isso. gente aprendeu a preencher cheque, trabalhar com. Era bem legal, cara, e bem útil, assim, tipo. Foi muito bacana para parte de cozinhar, cara. Eu gosto de cozinhar até hoje, assim. Acho que veio bastante daquelas aulas ali domésticas, cara. Que massa. Cara, eu lembro de duas coisas que eu aprendi nas técnicas, que foram. Eu lembro muito do professor Manuel, que ele era um cara super pra frente, super gente Sim, boa. Lembro da parte de cozinhar. Eu cozinho, mas não sou um especialista, tipo, não morro de fome, mas não é algo que eu curto, eu prefiro lavar louça. Se me perguntarem, eu sempre fico com a louça. E eu lembro muito de um risoto que a gente fez em técnicas domésticas. Foi muito sim, cara. legal.
A gente fez para bastante gente ali. O professor Manuel tem contato até hoje, cara. Ele abastece comigo lá no posto em que eu trabalho. Pô, que legal. Cara, Manda um segue do abraço pra mesmo ele. jeito, Cara, é assim. gente boa. Segue do mesmo jeito, incomodando todo mundo que tá ao redor, tirando o tempo de todo mundo. Cara, eu lembro de um episódio muito doido, onde vocês fizeram a parte de serrar, madeira, tudo mais em técnicas agrícolas lá com o professor Manuel, e eu, por conta da minha limitação, acabei não fazendo, porque envolvia equipamentos de Sim. corte e tudo mais. Mas eu lembro que eu fui o que menos fiz atividade naquele dia, mas fui o que mais me sujei. E eu não sei como isso aconteceu, mas eu lembro que no final da aula, o professor Manuel, ele usou um compressor daqueles de ar que tem em posto de gasolina, sabe? Para ver se tentava tirar um pouco da minha sujeira. Foi algo muito doido. Ficava na volta vendo, talvez curioso. Ficava na volta, trovando com um, trovando com É, outro. Eu não fazia praticamente o corte, mas daqui a pouco pega uma chave aqui, pega não sei o que ali sim, e tal, ia auxiliando. E eu não sei como isso aconteceu, mas eu fui o mais sujo daquele dia. coisas que acontecem. Cara, foi bem tipo, Boas parte de experiências. elétrica que a gente aprendeu ali, tipo, a elétrica da minha casa foi toda eu que fiz e eu só tive o contato ali, entendeu? Claro que depois se torna algo lógico a parte elétrica, mas eu aprendi ali, então, tipo, tu te vira realmente com o que tu aprendia na escola pública, cara. E hoje não tem esse tipo de. Foi proibido, tipo, você teve que vender as serras e tudo mais. Até porque talvez alguma criança possa perder o dedo, na real, tu parando pra pensar de uma maneira mais lógica. Lembra que ele botou todo mundo em fila e aí fez a gente segurar o fio? Não, não vai dar choque e tal. Não sei se tu lembra disso. Lembro Cara, sim. tipo, não deu Hoje choque, em dia ninguém isso é morreu. impensável. Mas, cara, É, é, não. é porque a gente vive num mundo tão politicamente correto, né? E eu acho que isso é tão prejudicial. Cara, em Eu acho que alguns na pontos nossa se torna muito época, mesmo. e aí a gente já vai sendo um pouco nostálgico, mas era mais divertida a vida, né? Sim. Peraí que deu uma travadinha na tua cara. Tá me... Oi. Oi, parece que você caiu aí. Acho que veio agora. Ah, que estranho. Acho que eu tô com a internet por cabo. Eita. Não, mas rolou de novo, tá gravando. Ah, que cagaço, achei que tinha perdido. Mas onde a gente parou? Tinha perdido a gravação. Nossa. Deixa eu só mudar aqui. A exibição das câmeras. Aí, padrão. Eu te tava falando da escola ali. Cara, mas tu. Desde quando tu gostava da parte de rádio, cara? Não tem como a gente fugir disso. Acho que foi talvez tu chegou a trabalhar na Atlântida aqui, eu acho, em Pelotas, né? Eu fiz RBS, cara, mas Fez foi um período RBS. bem curto. Na verdade, eu sempre gostei de rádio e nunca soube o porquê. Eu vim a saber o porquê depois de muito tempo, quando eu descobri que um dos meus tios trabalhou muito em rádio aqui na cidade de Bagé. Eu não sabia. Eu Hum, entrei nesse mundo, acabei trabalhando nele para depois descobrir esse detalhe. Mas aos 13 anos eu comecei numa rádio comunitária, certo? E eu comecei, eu era operador do pai da minha namorada na época, tá? Eu operava o áudio para ele fazer a locução. E aí, num dos finais de semana ele ficou doente, cheguei lá para trabalhar, o cara não tava, e aí o dono da rádio chegou e disse: "Olha, só faz tem tu. você, vai tu". Cara, e aquilo para mim eu já ouvia música, eu já brincava de rádio em casa, com os aparelhos de CD, sabe? Sim. Gravava fita, sou meio retrô, assim, gravava fitas com música, ouvia rádio e tal. E aí foi brincadeira, assim, claro que eu fiquei um pouco nervoso, porque não estava esperando eu apresentar, abrir o microfone e falar, mas depois do Mas é a primeiro melhor maneira de programa, aprender, né? Na real. então, depois da primeira vez, só foi, sabe? E aí eu fui passando por algumas rádios da cidade até fazer um curso. E assim que terminei o médio, eu ainda não pude fazer o curso, porque existe uma exigência para você se tornar locutor de rádio, que para você fazer o registro, a DRT lá na Delegacia Regional do Trabalho, você tem que ter 18 anos. E como eu terminei o médio com 16 para 17, eu não Sim. poderia fazer o curso naquele momento, porque quando o curso terminasse eu não teria 18. E aí meu diploma não seria validado. Então eu tive que esperar mais um ano para aí sim poder fazer o curso de rádio.
E eu sempre gostei disso, cara, de trabalhar com música. ah, e hoje eu sei que é muito mais amplo, mas as pessoas que ouvem rádio normalmente pensam que o locutor fica ali sentado, tocando as músicas e mandando abraço. Só que não é bem isso, é bem É um mais baita amplo. trampo, cara. Enquanto tá tocando música, você tem que ler um texto que você vai dar daqui a pouquinho, você tem que estar por dentro da promoção que você vai fazer um testemunhal. O testemunhal é aquele anúncio que você faz ao vivo, sabe? Sim. Então você tem que estar por dentro daquilo ali, tem que saber a pontuação correta para interpretar da melhor maneira possível para vender aquele produto para o cliente que está pagando aquele anúncio. Você tem que cuidar das pessoas que estão participando, afinal elas são o foco do trabalho da rádio. Uh, Enfim, é uma série de coisas, e você também tem muito trabalho de bastidor, como pesquisa musical, produção de notícias, produção da plástica da rádio também. Então, é uma série de coisas, cara. É uma série de coisas que você vai aprendendo. E Mas agora, com o teu negócio, é muito mais coisas ainda. então, de fato, eu acabei voltando para Bagé, onde a minha família reside, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar em uma rádio daqui, e foi lá que eu conheci o meu sócio. A minha empresa, a nossa empresa, ela surgiu da seguinte maneira. A rádio onde eu e esse colega trabalhávamos, Uhum. ela contratou um serviço pela internet para poder fazer a transmissão dela na internet e tudo mais. Só que os caras, eles não entendiam nada de rádio, eles entendiam de toda a parte de programação, toda a parte de TI, mas eles não sabiam o que acontecia no estúdio de rádio. Então o serviço era muito ruim. E aí o meu sócio teve a ideia de fazer o mesmo, porque ele também já lidava com programação e tinha o conhecimento de um estúdio de rádio. Então ele começou com a empresa nesse sentido, de oferecer um serviço de qualidade primeiro para essa rádio onde a gente trabalhava, certo? E aí ele Sim. ofereceu o serviço lá para a rádio, o gerente da rádio gostou, indicou para uma outra rádio, que indicou para outra, e daqui a pouco o negócio ficou sério. E eu tenho parceria com a empresa desde 2014, mas eu passei a ser sócio só mesmo em 2019. Sim. Cara, é bem questão de curiosidade, porque. Mas é falta de conhecimento meu. Eu não acompanho tantas rádios assim online. Normalmente a gente escuta. Justamente talvez por tu disse, ser uma cidade maior, ter mais aberto, Então, ter coisa na assim. verdade, a É gente algo aqui presta que te serviços. mantém? É um trabalho, é uma empresa lucrativa, essa parte de Então, internet? a gente presta serviço para rádios, para comunicação em geral. O que a gente faz? Vamos supor que você tem uma rádio na sua cidade, mesmo que ela não seja online, seja uma rádio física. Você Sim. precisa transmitir na internet, correto? Nós te damos toda a estrutura, nós montamos o teu site, colocamos um streaming de áudio para você fazer sua transmissão, colocamos um streaming de vídeo para você transmitir sua câmera, montamos os teus aplicativos Android e iOS, colocamos nas lojas para que teus ouvintes baixem e te acompanhem. Então, basicamente, a gente trabalha com toda essa área de comunicação, rádio, TV e também portais de notícias. Todo Nós suporte. damos todo esse suporte para o cliente fazer suas transmissões e estar presente na internet. Mas, assim como nós atendemos rádios que são apenas web, nós atendemos grandes rádios FMs, AMs, enfim, que se espalham por todo o país, assim como a gente atende também emissoras de TV que são sucursais, que são filiais de grandes redes e Ah, que têm sua legal, cara. programação local e que querem colocar a sua programação num site, enfim, transmitir também por um aplicativo. Então, tudo isso a gente faz. Meu, muito bacana. Não tinha noção que era tão grande assim. Por justamente questão de não acompanhar, né? Que nem eu falei, da parte da escola ali, que é de achar que seja mais difícil. Total visão de fora, entendeu? Visão de tirar do cu, que nem diz o outro. A informação. Não ter base nenhuma legal, tipo, fonte e vozes da minha cabeça. Certo. Mas cara, que legal, cara, que seguiu por um outro rumo aí. Acho que tem ainda a paixão pro lado de comunicar. Pelo menos eu falo com o Thales, ele fala que gosta muito da parte. Hoje ele tá por trás também, não tá apresentando nenhum programa pela questão da produção, mas ele me disse que sente falta, assim, da parte de comunicar diretamente, de estar ao vivo ali.
Então, cara, no meu caso, eu também ainda comunico, porque esses materiais gravados, a gente grava notícias, horóscopo e também Sim, grava programas prontos, que as rádios baixam e colocam. Aí o ouvinte que está lá do outro lado até pensa que tem um locutor na rádio, na verdade é um material gravado. Então eu ainda gravo alguns programas que vão ao ar nessas emissoras diariamente. E aí, você imagina, o Instagram acaba bombando, porque aparece gente dos 4 cantos do país dizendo: Ah, te ouvi aqui na rádio, tá, que manda um legal. alô no próximo programa, essa coisa toda, sabe? Ainda então tem bastante ainda contato com o ouvinte, né? Sim, sim. E como toda a parte de conteúdos eu é que faço a gestão, então eu tenho que estar sempre muito atualizado com o que o rádio espera, como as coisas estão caminhando, conhecer o mercado, acompanhar as tendências musicais, enfim. Então, literalmente, eu deixei de ser apenas um locutor que cumpria os roteiros estabelecidos pela emissora para gerir e, de certa forma, também prestar consultoria para as rádios que são nossas clientes. Cara, muito legal. Muito legal mesmo, É bem sabia? bacana, cara. É um trabalho bacana. Sim, eu vou ter precisado dar uma pesquisada a mais para entender, porque, meu, eu fico muito feliz, assim, de ver pessoas que estudaram comigo, muita gente se dando bem, assim, nas carreiras que optaram, entendeu? Fico muito feliz mesmo, assim, tanto por ti, o Ramon, tem a pet dele, que ele sempre gostou de animal e tudo mais, o Thales também, que do nada, para mim também, a questão da rádio, não sabia do gosto dele, que nem disse, ele não conversava muito com a gente, ele falava mais contigo. De fato, a gente trocava boas ideias. E o Thales está muito bem, a Rádio 10 tem uma programação bem interessante. Eles até são clientes de um outro parceiro meu lá do Paraná, Uhum. que eu conheço. E é super legal, cara. Super legal saber que. Saber como andam os colegas. Eu não tenho contato com todo mundo, mas só de ficar sabendo uma coisa ou outra, a gente fica super feliz, realmente. O ele tá mais calmo ainda é o Carlos, cara. Carlos ainda segue na dele, mas sempre foi um cara mais fechado e não teve essa virada da vida. Mas também um cara muito parceiro, muito bom. Lembro muito da gente ir lá pra casa dele, zoar quando era. Nossa, era divertido pra caramba. Eu lembro que vocês gostavam muito de falar sobre jogos, e coisas do tipo. Eu já não, Sim, nunca fui muito ligado assim em games, mas era muito top assim quando a gente ia pra casa dele. Eu lembro que uma vez, não sei se você vai lembrar, perto da casa dele tinha um campo. E eu lembro que uma vez a gente foi jogar bola lá naquele campo. Foi trágico, mas foi engraçado, sabe? Porque esporte nunca foi pra mim, nunca curti, né? Mas foi um período bom, foi um período legal. cara, dois, eu na época também do colégio não curti esporte, mas futebol era me achava um desastre assim. Em sentido de futebol. Mas eu lembro que tu e o Charles não negavam uma partida também, pô, no colégio. Vocês jogavam. O Charles mais que tu. Mas Na vocês. verdade, eu não gostava muito. Eu cheguei a conversar com o meu médico para pedir um atestado para não praticar, Sim. porque na época os esportes com bola aérea eu não podia praticar, né? Por conta da visão, bola no rosto, enfim. Mas o futebol não teve jeito. Eu tentei conversar de tudo quanto foi jeito, mas do futebol não me escapei. Então eu lembro que eu sempre era escolhido para zagueiro. Eu aprendi com os colegas como ser um bom zagueiro. Até quem me deu a melhor dica de ser zagueiro da vida foi o Charles Silva. Ele disse: a bola chegou aqui, derruba. Passou daquela linha, não pode. E aí eu aprendi. Aí o Charles era um cara que não gostava muito de bater de frente com ele. Ele sempre foi grandão, maiorzão, assim, que um cara forte pra caramba. E era É que bem isso, naquela cara. época você era pequeno também, né? Ainda não sou grandes coisas, acho que chorando 1,70, mas eu cresci muito, porque acho que eu terminei o fundamental, sei lá, com 1,30, 1,50, não sei lá quanto é que eu tinha, cara, mas era sempre o menor da turma. Por isso, Thiaguinho, né? Até hoje, Exato, exato. até hoje é o Thiaguinho, não adianta. É muito. Porque a gente era certinhos, digamos assim. A gente aprontava, mas na camufla. A gente não era o fundão da sala, os bagunceiros. Tanto que as nem acreditavam, tipo, no médio, no terceiro ano. Eu tava lá no final da turma. Teve uma vez que desligaram todos os disjuntores da aula. Do colégio, assim, que era bem na frente da nossa sala. Tipo, tum, 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 tum. E fui eu, cara.
Só que caiu direto no pessoal do... foram todos, tipo, pra direção deles, caralho. Eles, não, mas foi o Thiago. Da onde que o Thiaguinho ia fazer isso, esse caralho? E eu e o Ramon apavorado, assim, tipo, porque do nada o cara aprontava muito na moita, assim. Então, de fato, a gente não era aquela turma do fundão, mas a gente aprontava. A gente cumpria as aulas, copiava tudo, fazia tudo dentro dos conformes, mas dava uma aprontadinha por Cara, baixo do pano. pra E era poder, pra divertido, poder cara. ficar livre, justamente ninguém te fala nada. E, tipo, até vi de um comediante falando, alguma coisa assim, ou não, era um youtuber ninja, que ele falou que quando ele descobriu que ele sempre foi o bagunceiro da turma e aloprava e tudo mais, e rodava, fazia questão disso. Aí uma vez ele teve que fazer uma prova para passar, senão ele não podia jogar basquete, alguma coisa assim. E aí ele passou, terminou e ficou livre. E que depois dali ele entendeu que ele se achava foda por ser o bagunceiro, mas que os foda eram os caras que estudavam e estavam livres cedo para depois poder fazer os bagulho que queria. E nem, tipo, no médio ali, a gente tinha a prova, beleza, a gente fazia, ia pro corredor e deixava os caras que se achavam os foda passar trabalho lá e o cara tava tranquilo, podia zoar as guriazinhas no corredor, desligar a luz do colégio, que ninguém ia. Cara, eu lembrei de uma que dá para publicar. Tá. Na sétima série, ia ter uma prova no dia 23. A professora de geografia foi lá e marcou para o dia 23. Aí eu não lembro quem foi o desalmado, mas provavelmente foi algum dos nossos que combinou com o pessoal de mudar a data. E aí disse: não, todo mundo apaga o 2 e bota um 0 no lugar do 3 ali e tal, e fica 30. E aí eu lembro que dia 23 a professora chegou bem bela para dar a prova. E aí todo mundo, não, professora, a senhora Não, marcou dá para o dia 30. 30. Aí ela olhou um caderno, olhou 2, olhou 13. Nossa, eu não lembrava que eu tinha marcado dia 30, para mim era hoje. E assim ficou. Deram mais uma semana. Mas a gente tinha esse aval por ser uns caras tranquilos e a gente nossas bagunças era mais inteligente, digamos assim. Não era o Verdade. aloprar. Não era o aloprar. Quando Não a gente era tão fazia, escrachado, a gente era fazia os algo com negócios mais sentido. bolados. Era algo com sentido e sempre passava imune, cara. Nunca tomei esporro nenhum. Pelo contrário, era normalmente visto como o mais quietinho, mas tinha uma alma escura por trás, aprontando os bagulhos. Nebulosa, escura não diria, mas nebulosa. Nebulosa, isso daí. E aproveitando essa brecha, cara, como é que tu vê esse futuro, então? Cara, o rádio já passou por diversas crises, sabe? E aí você acaba vendo que, por exemplo, quando surgiu a TV, se dizia, vai acabar com o Acabou o rádio, rádio. porque o rádio, a TV levou os principais artistas do rádio para fazerem seus programas de auditório, enfim. E o rádio conseguiu se reerguer. Quando surgiu a internet, vai acabar o rádio. E, No e não, cara, fim, eu acho acabou a que TV. de fato, eu acho Porque que o rádio foi o veículo que melhor incorporou a tecnologia proveniente da internet, sabe? E eu tenho uma teoria, e talvez seja por isso que o rádio não acaba nunca, porque, enfim, existem vários tipos de rádio, tem a rádio musical, a rádio news, enfim, mas a rádio musical, embora hoje em dia você tenha acesso a músicas de maneira ilimitada, tem YouTube, Spotify, o que quer que seja. Na nossa época a gente não tinha, a gente ouvia rádio, por exemplo, para gravar as 10 melhores, sabe? sim, Coisa do tipo. Hoje em dia a música tem de balde, sabe? Mas eu acho que o diferencial do rádio é justamente a questão do elemento surpresa, sabe? Você tá ouvindo o rádio, daqui a pouco, pá, vem aquela música. E aí você pensa, cara, faz tanto tempo que eu não ouvi essa música, eu tava lá no colégio, sei lá, sempre vem uma memória, porque se você parar para pensar, a internet hoje em dia trabalha com algoritmos que te proporcionam mais do mesmo. Você entra no Spotify, por exemplo, aí você gosta de Green Day, ele te sugere, sei lá, Simple só Plan. músicas do mesmo gênero. Exato, é sempre mais do mesmo. Você gosta de Simone e Simaria, ele te oferece Maiara e Maraíza. No Facebook também é assim, porque, A por internet, exemplo, de maneira geral, é isso, né? Até o que é tão criticado em questão de internet hoje em dia, é essa questão do algoritmo que realmente nos controla, cara. Porque ele começa a te jogar só coisa do teu nicho,
só coisa, até em questão política, que acabou tendo essa divisão, muito culpa da internet, Sim. do algoritmo, que acaba te jogando pros Minions, só coisa do Bolsonaro, e pros Mortadela, só coisa da esquerda, E assim e vai. ofendi os dois para não ficar ruim para mim, porque Boa. é muito polarizado e realmente, cara, tudo funciona assim. Tu pega YouTube, tu viu um vídeo, ele vai te mostrar só aquilo, e às vezes tem canais de coisas que tu nem imagina que tu vai achar E aí vem ali garimpando embaixo, muito, cara. espectadores de tal canal também assistiram isso, sabe? É, E é muito mais do mesmo. Agora, no rádio, não. Por mais que o rádio, mesmo que ainda seja muito musical, existe um ser humano por trás fazendo a programação, sabe? E ele não vai tocar só as mesmas coisas. Embora, claro, as grandes rádios comerciais toquem muito o sertanejo universitário, que é a febre do momento, mas daqui a pouco, mesmo no sertanejo universitário, vem alguma música de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, os chamados midbacks e flashbacks, que te fazem pensar, cara, olha que bom isso, cara, fazia tempo que eu não ouvia. E essa sensação, esse feeling que a música te traz, faz com que o rádio se mantenha, sabe? Eu é acho que o uma rádio, mídia ele não é... nostálgica, assim, tipo, embora seja. Ela tenha se adaptado muito bem à questão de tecnologia, ela tá em tudo que é lugar. Tipo, na minha Alexa, na minha Godot ali, eu posso pedir qualquer rádio e tem skills, que são os aplicativos para ela de várias rádios, até de, às vezes, de rádios menores, assim, tem suporte, entendeu? Então, o rádio se adaptou muito, mas tem esse prazer de tu ouvir o locutor, o fim da noite ali com um locutor mais romântico, ainda segue coisas que quando eu era criança era assim. E acho De que fato, realmente a questão do sentimento, entendeu? Não algo tão robótico. A questão do o, sentimento acaba trazendo isso. o rádio, inclusive, ele dá conceito às coisas. Por exemplo, você tem uma marca que anuncia no Facebook, ok, hoje em dia qualquer um consegue anunciar. Você ouviu sua marca no rádio, é conceito, tá Isso. podendo. Você, por exemplo, um artista novo. Existem muitos artistas novos começando por aí, você consegue ter acesso com uma facilidade que há 10 anos não se tinha. Agora você ouve esse artista novo no rádio, é conceito, entendeu? Ele dá conceito para as coisas e eu acredito que, claro, o rádio ele não é mais feito de música, até porque se o rádio for só música e propaganda, você bota até um pendrive e substitui tranquilamente. Sim. Agora, o rádio ele é feito de conteúdo. Hoje, mais do que nunca, as pessoas querem ficar por dentro do que acontece nas suas regiões. Então, o fator local que as rádios entregam ainda é muito forte. Tanto que as grandes redes de emissoras de rádio, como Jovem Pan, Transamérica, estão tendo grandes baixas. Tem muitas emissoras hoje em dia que estão se desafiliando para manter suas programações locais, porque as pessoas querem ouvir gente que fala como elas, Sim. entende? Até por isso a questão do sentimento que a gente falou. Porque uma rádio grande, nacional, ela vai te jogar algoritmos, querendo ou não, ela vai querer pegar um maior número de pessoas e se torna tão robótico quanto uma mídia social. Agora não, pô, tu pega uma rádio comunitária mesmo, que tem aquele cara que dá a notícia da maneira dele, que nem tem Pelotas aqui tradicionais, assim, os caras, tipo, tu acaba curtindo mais, entendeu? Te torna. Tu acaba tendo mais empatia, de fato. Isso, empatia, era essa E palavra. a pandemia, inclusive, mostrou que o consumo de rádio aumentou vertiginosamente. As pessoas se voltaram mais para o rádio nesse período em busca de informação, em busca de conteúdo, mas também em busca de companhia, já que muitas pessoas que tinham uma rotina estressante, doida, e até então o rádio era muito ouvido no trânsito, Sim, passaram a ter o rádio como companhia também em casa e longe daqueles centros empresariais, administrativos, onde muita gente trabalha. Então, na pandemia, o rádio acabou crescendo e muito. Saiu uma pesquisa recentemente da audiência em São Paulo, por exemplo, rádios que marcavam média de 500 a 800 mil ouvintes por minuto passaram dos 3 milhões, nossa, isso na grande capital crescimento. paulista. 3 milhões de pessoas conectadas em um único minuto, ouvindo a programação pelo sinal, pelo FM, certo? Sim. Então isso mostra que na pandemia o rádio ele também se tornou útil. Eu sinto E falta existe de uma briga programas. muito grande dos radiodifusores em relação às grandes companhias de telefonia, como os fabricantes, como a Apple, por exemplo. Você já deve ter ouvido, se você Pô, acompanha.
Deu uma piscadinha aqui na tua imagem, mas voltou. Pois é, deu uma cara. Não sei o que tá acontecendo com a minha internet. Deixa eu ligar o Wi-Fi. Então, mas continuando, cara, isso é porque a Apple ela tem por hábito entregar iPhones que não te dão acesso à rádio, porque para eles é mais interessante que tu consuma os serviços como Apple Music, iTunes, enfim, do que consumo rádio que é gratuito. E aí aqui no Brasil as empresas, a GERT principalmente, que é a Associação Gaúcha de Rádio e TV e a Associação Brasileira de Rádio e TV, batem muito nessa tecla de Sim, que as pessoas elas têm que ter acesso ao rádio, inclusive no celular e de graça, que elas não precisem usar um pacote de dados ou ouvir pela internet por não ter essa ferramenta no FM, aí tem entende? poucos celular que tem suporte. O antigo até tinha, o que eu tenho hoje já não tem esse suporte. Não tem o FM nele, entendeu? Uhum. O Android ele é mais acessível. A maior parte das fabricantes Android É que te não é oferece. tanto pelo sistema, né? Tem que ter uma placa no celular. O celular tem que ter um Mas receptor o FM também. iPhone tem. A questão é que o iPhone vem com o chip, só que vem desativado. Ah, então tem isso. A Apple desativa, mas na verdade o iPhone também vem com o chip que consegue captar as ondas, enfim, só não libera isso para o consumidor final. Ah, E é uma briga que as grandes produtoras, que as grandes agências de cara, o rádio iPhone, brigam. ele é. Na real, ele é ruim, cara. Ele é um nicho muito fechado, assim. O cara tem muito mais por status do que por ser algo tão útil, assim. Tipo, quem tem iPhone quer ter iPhone, quer ter os produtos da Apple para estar na elite, se sentir na elite e pagar às vezes 10 mil reais num celular. E só que tá cada vez mais perdendo o mercado pela questão de se fechar, de ser assim. Eu tenho um conhecido meu que ele é, cara, tipo, conhecido nacionalmente, assim, em questão de edição de imagem e tudo mais, e ele sempre trabalhou com Apple, cara, a vida toda dele, pelos MacBooks e tudo mais. Aí agora ele, cara, esse ano ele trocou, ele pegou uma marca, ele gastou 18 mil no PC dele para seguir trabalhando e voltou para o Eita, Windows. E no Mac ele ia gastar 45 mil reais para ter o mesmo que nossa, ele tá tendo hoje, né? é muito, muito É caro. muito mais caro e vejo que tá perdendo algum tipo de mercado assim por causa disso, cara. Mas da Até por rádio conta ali da eu sinto economia, né? isso, sinto falta, cara, hoje ter algum programa mais assim de troca de ideia ou falado, sabe? Tipo, pela questão do trânsito, de me deslocar, eu escuto muito Atlântida por ainda ter isso, ainda ter o PB, ainda tem isso. Mas não, nas outras rádios não tem isso, cara. É música, música, música. Cara, mas por incrível que pareça, o universo dos programas talk, os talk shows, enfim, ele é muito uma questão que vem dos Estados Unidos. Lá existem vários morning shows onde você acorda com vários malucos lá falando do Sim, trânsito, do tempo, tocando uma música e outra, falando. E essa realidade ela vem crescendo aqui no Brasil. Algumas rádios de capital já conseguem entender, por exemplo, que nesses horários de rush, no início da manhã e no final da tarde, é sempre bacana colocar dois, três locutores falando. Isso ainda não, talvez não tenha chegado para as rádios de interior, mas se você sim. pegar rádios de Porto Alegre, isso acontece. Na Jovem Pan sempre teve isso, né, cara? De ser bem forte. Ter programas de mais troca de ideia, de mais tal, que assim mesmo. Na Mas a Jovem Pan Atlântida tem aumentou. bastante. Mas aqui Na em Jovem Pan Pelotas aumentou, mesmo, porque se você parar para pensar, antigamente a Jovem Pan, programas desse tipo era só o Pânico. Hoje em dia tem o Jovem Pan Morning Show, isso, tem um programa com Léo Dias, tem diversos tem o programas. stand-up Jovem Pan, que era É, com Maurício Meirelles, e outro que eu curti ouvir. Nem sei se tá dando ainda, era toda segunda-feira, eu ouvia pela internet, porque não pega, né? Mas é isso que eu sinto falta de ter. Tipo, hoje eu só escuto Atlântida porque eu escuto rádio no trânsito. Meu carro, embora tenha USB, tenha tudo ali, como são trajetos às vezes mais curtos, eu fico sempre ligado na rádio. E fica na Atlântida, cara, porque tem isso, tipo, de manhã, tem um programa de manhã ali, despertador e tudo mais, que é isso, troca de ideia e tudo mais. Eu prefiro consumir isso do que música, sabe, no trânsito, assim, na rádio. sim. De fato, é o fator humano, né? É você estar ali.
conectado pelas ondas sonoras com outra pessoa que está te passando informação, que está ali fazendo a trilha sonora. Mesmo que entre uma música e outra fale, já é o suficiente para você saber Sim, que não está sozinho, né? sim. Tem isso, cara. Porque, imagina, as pessoas que, hoje em dia, claro, com a realidade dos aplicativos está mudando muito, mas até então, esses aplicativos de mobilidade urbana, as pessoas, elas utilizavam muito cada um o seu carro e faziam seus trajetos sozinhas. Então, nesse aspecto, o rádio cresce, porque o rádio sempre foi uma companhia, né? Sim, até pra casa, cara. Eu lembro quando eu era mais novo, assim, de ter, até que eu falei no fim de noite, aqueles programas românticos, das pessoas mandar cara, tá? Mandar tudo, sabe? Então tem esse lado muito sentimental que é forte dentro das pessoas ainda. Eu não sei para gerações futuras como vai ser isso, mas para nós, e pelo menos umas duas ou três para frente, ainda tem essa questão do sentimento ainda em relação O ao rádio. público que consome rádio hoje em dia, Thiago, as pesquisas recentes mostram que o público começa a consumir rádio atualmente a partir dos 18. Essa galerinha aí que já está imersa na tecnologia, a gente perdeu. Sim. Não está consumindo rádio, consomem estilos musicais que não são comerciais, por exemplo. Essa gurizadinha ouve muito funk, que não toca em rádio, ouve o trap. Então, é uma geração que ainda é um desafio para quem trabalha com rádio, de trazer essa gurizada para ouvir rádio, coisa que na nossa geração a gente consumiu muito. E justamente Só por não ter tinha toda também essa essa tecnologia, opção. só tinha isso, né? Só tinha o rádio para ouvir música. Você sabia dos lançamentos musicais das bandas somente pelo rádio. Depois veio a internet, e aí veio os compartilhadores como Lemeware, Ares, enfim. E aí é que você começou a ter uma certa independência de correr atrás de uma Achava banda, de 7 descobrir vírus para coisas. achar uma música naquele Ares maldito. Às vezes levava dias. Não, e tinha muito spam, muito cavalo de Troia naquele troço. Tu ia baixar uma música, tocava só um pouco ali e a música não vinha, cara. Era uma luta. Aquele Ares mesmo era o melhor que tinha pra época, eu lembro, mas era complicado, cara. Era complicado Talvez a realmente. geração mais nova lembra do Avast falando, né? Porque hoje em dia o Avast fala. Mas na nossa época bastava abrir o Ares e o Avast tinha uma sirene. Já Você era um lembra? barulhão. Fazia uma sirene o Avast. Mas, de fato, cara, e mesmo assim a gente sobreviveu a essa geração, a essa época que dá para dizer que foi uma transição entre o que nós consideramos retrô e a tecnologia que a galera tem hoje em dia, né? Eu acho que as coisas agora evoluem vão evoluir, claro, de coisas grandes, Rapidamente. mas muito mais lento do que a transição que a gente teve, cara. Se pegar, são 10, 15 anos e, e realmente são coisas que tu via em filmes muito futuristas, assim, e que hoje em dia, coisas que tu via no filme nem é tão legal, nem é tão viável, tipo, a tecnologia já passou o troço que tu imaginava muito pra frente, assim. Então teve uma evolução muito grande. Eu acompanho bastante questão de tecnologia, curto pra caramba. Essa questão da EcoDot mesmo, de ter uma casa automatizada. Tipo, eu tô fazendo aqui em casa automatizando aos poucos, né? Embora seja muito mais barato do que eu achei, porque tu via filmes mesmo de casas inteligentes e de acender luz sozinha, era algo inimaginável, tá ligado? E hoje não, tipo, uma Sim. EcoDot que acaba controlando tudo custa R$ 200, 200, R$ 300. Claro, é algo que é um dinheiro que é necessário para tu colocar lá fora, mas não é algo impossível. E, Não é tipo, impossível. impossível, né? Tipo, um relézinho de luz que tu vai automatizar é 30, R$ 40. E Então, talvez esteja esse preço porque a gente está no Brasil, porque se a gente for sim. pegar os preços em outros lugares, é muito mais acessível ainda, Não, né? se tu importar é muito. Tipo, a EcoDot ela já tem fora do Brasil há 6 anos. Aqui ela tá há 2 anos, a recém-Alexa. Tipo, ela teve suporte para português há um ano e pouco atrás. Antes os comandos tinham que ser todo em inglês. E hoje não, cara, e é algo que pô, parece idiota, assim, ou supérfluo, mas tem várias coisas que ela é bem útil, tá ligado? Até pessoas, assim, com deficiências, pessoas com Alzheimer, tem aplicativos nela que tu consegue programar, tipo, onde tu guarda tais coisas, remédios e tudo mais, e aí tu questionando ela te fala, tipo, ela consegue ser muito útil, assim, além do fato de desligar pessoas com mobilidade,
ou simplesmente tu ter uma tomada atrás de um roupeiro, que às vezes a gente não planeja a casa, tipo, ela já tá automatizada, desligando por ela, já te resolve a tua vida também. Que interessante, cara. Eu também gosto bastante de tecnologia, acho bem interessante o tema e tento acompanhar, embora não invista tanto, sabe? Até pela correria do dia a dia, Sim, enfim, eu pouco estou em casa, entende? Eu tô em casa à noite e de manhã já venho para o escritório. Agora, claro, com esse período de pandemia, trabalhei um pouco mais em casa, tive Covid, acabei ficando em casa, obrigado, mas, foi enfim. tranquilo pra ti, cara, a questão da Covid? Como Cara, é que foi tu te sentiu? tranquilo porque eu consegui perceber os sintomas rapidamente. Sim, Porque desde março, quando a pandemia de fato chegou ao Brasil, a gente aqui na empresa, enquanto produtores de conteúdo, a gente produziu muitas campanhas para passar nas rádios, enfim, a claro. respeito do Covid, da prevenção, tudo mais. E eu tive em agosto. E foi algo do nada, porque, por exemplo, na semana anterior eu trabalhei em casa, não tive contato com ninguém, a não ser com entregador de comida, maquininha de cartão, dinheiro. Provavelmente foi aí que eu me contaminei, certo? E Certamente. até então eu tava me cuidando pra caramba, máscara, álcool gel, aquela coisa toda. Mesmo assim, eu comecei a ter uma tosse. E aí eu achei estranho, mas deixei passar. Daí no segundo dia eu comecei a sentir um certo cansaço, um mal-estar. E aí eu ainda brinquei com o meu sócio, cara, segura as pontas aí que eu vou lá na UPA, acho que eu tô com Covid. E aí o cara disse assim, ah, mas você vai lá, eles vão rir de você, você tá gripado, não vai não. Aí eu desencanei, tá, não vou não, vou tomar um café. Fui fazer o café, não senti o gosto. Aí eu disse, não, Aí, cara, eu aí tô com finalizou Covid. os sintomas. Aí, beleza, fui e tal, fiz o eletrocardiograma também, raio-x de pulmão. No raio-x, o médico olhou e disse: Olha, tá com cara, vai lá pra barraquinha. E aí você vai na barraquinha lá, faz aquele exame do nariz, que é muito desconfortável. Mas ali eu já meio que sabia que tava, né? E aí saí de lá com a receita do antibiótico e me mandaram ficar em casa. E o resultado leva um tempo. Em Sim, agosto era meio que o auge da pandemia, então levou uma semana para ter um para resultado. sair o resultado em si, para dizer se eu tava ou não. E ali, tipo, depois daquele dia, eu tive uma febre e aí depois foi tranquilo. Depois comecei a tomar os antibióticos e não tive mais nada. Fiquei meio que assintomático, Ah, só que sem bom. paladar e sem Que olfato. bom, cara. Eu faço o exame quase todo mês, porque eu trabalho em contato com o público ali, tipo, às vezes Sim. tem 200, 300 veículos que abastecem por dia ali, então é muito contato. E eu tô no meio tipo, na esquina do meu posto é onde é a UPA da Covid aqui em Pelotas, a infantil, que foi Aham. criada no síndrome gripal ali na Bento, né? Sim. Então eu tento fazer, cara, mas não, cara, me cuido, assim, pelas questões das gurias, não tive nada, nem contato que a gente faz de sangue ali, né? E aparece aquele GG ali pra trás. Claro que Cara, são por os sorte não tive nada, porque é um antígenos, troço que é anticorpos, enfim. muito. Ele não. Na real, não tem muita lógica, né, cara? Eu conheço pessoas fortes e, assim, aparentemente saudáveis, que não tinha nada que pegaram e chegaram a falecer. E outras que, meu, se pegar, fudeu. E, cara, a pessoa nem sentiu nada, assim, eu fico. É, Então é é, muito é, estranho. é uma roleta russa. Eu tava vendo uma menina aqui do Rio Grande do Sul, que ginasta, boa alimentação, não tinha nenhuma comorbidade, nada, pegou, faleceu. Pois E é, eu tava cara. vendo uma notícia de uma senhora na Alemanha que aos 119 anos pegou e se curou. Então, o negócio é se cuidar, porque você não sabe como você vai receber isso no organismo, né? Não há como saber. Então, é preciso se cuidar, embora todo mundo, eu Já acredito que vá esteja. pegar daqui a pouco, É. vai se tornar algo comum e a gente vai ter mais uma vacina no calendário. Eu até me considero um pouco azarado, porque eu também tive H1N1 em 2009, quando Tu chegou. tá. Tu fica testando as doenças. Então, mas é preciso se cuidar, sabe? Eu conheço, por exemplo, um amigo que a esposa dele teve e os dois morando na mesma casa, todo mundo pensou, ele vai pegar. E Sim. não pegou. Então é muito estranho como às vezes É, pega e às vezes nem beijam não. na boca, então esse casal deve estar meio crítico a questão do casamento Então, deles. cara. Mas você sabe que saiu uma pesquisa recente que diz que pessoas do grupo A, grupo sanguíneo A, têm mais resistência ao vírus.
porque quando o vírus ele vai se alojar no corpo, ele precisa trocar uma Sim. proteína com a célula. E as pessoas do grupo A parece que têm uma resistência maior nessa troca e, portanto, pegam menos do que outros grupos. Toma, Talvez só A seja positivo. isso. Então, bom, já vai fazer um ano da pandemia, você tá aí firme e forte, né? Pois é, lá no posto já uns 6 pegaram funcionários meus, assim. Nossa. Todos passaram tranquilos, mas é um afastamento, afasta 2, 3, faz exame todo mundo, família, cara, é um troço que pegou a gente. É ruim, assim, cara, pra questão de comércio, porque eu entendo o lado de se cuidar, eu sou um dos caras que preza muito, tipo, eu não Sim. saí desde março, o último lugar que eu saí, assim, para contato com pessoas foi o aniversário das minhas filhas, que foi dia 1º de março. Então depois, eu sinto bastante a questão delas, assim, porque é o primeiro aninho delas, então é uma fase de desenvolvimento muito importante. Claro. Então, e elas não têm tanto esse contato, então de vez em quando, eu pego numa praça, tu conhece aqui a cidade, estou na Coab, entendeu? E aí levar ela para uma que não tenha ninguém, assim, para elas ter contato com grama, ter tudo isso, então a gente sente muito essa questão, cara, mas tem muito de se cuidar, cara, tem muito, porque é algo E novo, a gente não mesmo sabe como vai reagir. assim, e mesmo com esse cuidado todo, o vírus ele consegue se manter no ar por um tempo. Já existem Sim. pesquisas que mostram que ele fica ali pairando por um tempo. Então é muito perigoso, cara. Não, e a gente não, Mas 100% o cara não se cuida. O cara compra comida de fora, tu vai saber se quem tá fazendo não tá contaminado. Às vezes nem a pessoa sabe. Então, o cliente diz, é, provavelmente foi disso que tu pegou. Cara, é que nem disse, é uma roleta russa, cara. É uma roleta de russa, não fato. tem. Eu não quero arriscar. Tá? Tanto É. 2% tem problema, eu não quero estar nesses dois, porque é número. E uma hora você vai dar o azar, né? É, Então tem que se cuidar. Agora é algo muito doido, porque antes de ter Covid, cara, eu fiquei com suspeita, claro, não fui a OPA, mas umas 2 vezes, sabe? Porque você sim, fica com aquele medo, você fica fica, meio cara. Ah, não, que na funcionário meu mão. tinha coisa, já me dava dor de cabeça na hora já. Aí eu ficava, dor de cabeça, caralho. Na hora nós Acho que é começamos a até sentir meio bagulho, eu vou lá fazer psicológico, cara. exame. Eu lembro que em maio, cara, eu tive uma febre e talvez algo que eu não que eu comi, que não caiu bem, e eu fiquei naquela, meu Deus, será que eu peguei? Será que eu não peguei? E aí no outro dia a vida que segue, tudo certo. Aí daqui a pouco começa a sentir aqueles sintomas de gripe. Meu Deus, será que peguei? E aí você fica naquela, sabe? Eu já gastei uma E, grana em exames, cara. Puta merda. e até mesmo depois da Covid, porque depois que você tem Covid, você recebe orientação de continuar com os cuidados, mas segundo eles, você tem os anticorpos e aí é muito mais tranquilo. Mas mesmo assim, agora no fim de novembro, cara, eu fiquei gripado e eu pensei, meu Deus, tô com Covid de novo, é só o que falta. É, mas tem gente que Mas reinfecta, né? Acho que tu fica 3, 4 meses ali com os anticorpos e depois nem no exame de é, sangue aparece mais, né? eu tenho acompanhado algumas pesquisas a respeito, até porque eu sou um dos recuperados, então tem que ficar Sim, atento ao que acontece. Normalmente acontece de que algumas pessoas, elas, para reinfectar é muito difícil de comprovar porque exige um exame de sequenciamento genético do vírus, para saber que a pessoa ela realmente foi reinfectada. sim, sim. Mas existem algumas pessoas que, por conta da imunidade, elas acabam se recuperando, um pouco daquele vírus ficou ali inativo e daqui a pouco a imunidade baixou, o vírus voltou. Ou seja, ela não Uhum. reinfectou, apenas o vírus reativou. E eles dizem que a maioria tem acontecido isso. Os cientistas dizem que a grande maioria é de casos onde não curou bem, como dizem os Sim. antigos, sabe? Curou, o vírus Recolheu. estava ali, e outros casos também acontece de que o organismo leva muito tempo para se recuperar da Covid. Eles dizem que é como uma pneumonia, leva em torno de 6 meses para você ficar 100%. Então, nesse período, o seu imunológico ele acabou de passar por uma grande batalha. E por isso, você acaba contraindo uma gripe e pensa, putz, é Covid. Mas você só contraiu uma gripe porque você estava com o imunológico fragilizado naquele Mais momento. baixo. Mais baixo, de fato. Então Sim. são várias que existem atualmente acho que 27 pessoas comprovadamente reinfectadas Assim, que pra conseguiu quantidade se de pessoas no mundo infectadas com o vírus é bem baixo. é bem Então baixo. não tem base para comprovação.
Ainda é muito cedo, mas já se sabe, por exemplo, que esse número ele também é baixo por conta da falta de exames de sequenciamento genético, que é um exame muito caro, nem todos os países conseguem fazer isso gratuitamente, enfim. Então, talvez o número possa ser um pouco maior, mas mesmo assim, levando para um universo do número de recuperados que já passam dos 50 milhões, é um número bem baixo, né? De reinfecções. Muito, muito baixo. Quase nulo, digamos assim, 27 para cima. Tipo, pelo que dizem, é mais fácil ganhar na Mega Sena 100 vezes do que se reinfectar. Caralho. Poderia ter Mas, ganhado na Mega Sena. então, não, na verdade, se infectar é fácil, reinfectar é que não. Sim. Infectar é bem É fácil, bem mas fácil, né, cara? reinfectar. Mas foi um período estranho, cara. Apesar de eu ter ficado em casa, enfim, foi um período onde eu segui trabalhando. Óbvio que a parte de locução não rolou. Eu até, sei lá, por exemplo, numa quarta-feira eu fui na UPA, tudo mais, comecei a tomar antibiótico. Na sexta eu já me sentia 100%, sabe? Ou achava Sim. que tava. Só que aí na hora de fazer a primeira gravação eu vi que não. Porque quando você trabalha com a voz, exige muito de técnica de respiração. E aí foi que eu vi que não, cara, para aí. A Não respiração vamos. não tá legal, vou ter que esperar mais uns dias. Aí eu tive que esperar acho que umas 2 semanas para voltar a gravar de fato. Bom, Dardo, vou te agradecendo, tá? Tamo Já junto. tá na hora de dar o papá pras gurias, tá? Te agradeço realmente pelo assunto aí. Bom conversar com alguém cheio de informação, assim, trazer conteúdo realmente pro canal, tá? Cara, com certeza eu vou te chamar de novo. Que nem te disse, não é uma entrevista, então nada disso estava combinado. O outro papo que a gente tiver vai ser totalmente diferente, vai ser outro Claro. assunto, então isso abre muita margem para a gente trocar muita ideia ainda, se rever. Um dos motivos pro cara também se ver de novo, o cara ficou, porra, desde de se formado, o cara não parou 1 hora e meia para conversar assim. Na real, acho que nunca, porque na época eu não falava, então acho que a gente nunca conversou tanto tempo, tá ligado? Então De fato. é isso que eu tô curtindo demais fazer esse programa, tá ligado? Cara, olha, eu só tenho a agradecer pelo convite, foi muito bacana passar esse período conversando contigo. Bom saber um pouco mais a teu respeito, das tuas filhas, da tua família, enfim, fico bastante feliz, tá? Saber que você evoluiu e muito em relação àquele Tiaguinho tão calado, tão sério. Fico mó feliz de saber dos colegas que você me relatou também. Deixa um abraço para todos, enfim. Pode deixar E que eu vou tamo junto, repassar. cara. Cara, Tamo junto quer sempre que contato, tem meu WhatsApp precisar. ali, vamos trocar ideia. Quando acabar essa Com pandemia certeza. aí, tu vir para Quem sabe dessa vez Pelotas. saia uma janta, alguma Porra, coisa tem que da sair, né? Da turma. outra vez eu Que organizei tá horas tudo para ali. sair, não deu, né? Eu organizei tudo, 10 anos. Pô, te devo dinheiro até hoje, cara. Acho que tu foi o único que pagou e eu não consegui te devolver. Nem Tá em lembro boas quanto é que mãos, tá era em na boas época. mãos. Não, mas o teu ingresso tá pago para quando sair isso daí, então. Deixamos assim, que quando sair a janta, já vai tá pago. Beleza, O cara. cara não teve contato depois para Se bem que retornar. até lá talvez o dinheiro nem valha mais nada, Eu né? nem lembro Hoje em quanto é que dia. era, cara. 20 Cara, pila? eu Não também não faço lembro, mas ideia, cara. era Não uns faço 20, ideia. 30 reais no máximo, sei Não lembro. lá. Sei que a gente organizei toda a janta dos 10 anos ali, da gente formado. Tomei atitude, que nem disse. No colégio jamais ia ser feito. Digo, não, pode deixar que eu vou abraçar, vamos fazer acontecer, já que ninguém tá todo mundo falando. Reuni tudo, comprei os bagulho, importei os copos daqueles do American Pie para ser uma janta massa. Ah, que tragédia! Cara, todo mundo deu para trás, todo mundo deu para trás e depois nunca mais. Tem o grupo no WhatsApp até hoje ali da turma e nem se fala. Acho que o último assunto que foi lá na época. Cara, é foda. Cara, eu nem imaginava que tinha sido tanto investimento. Eu não sabia que já tava nesse pé o negócio. Não, cara, tava pra ter, ó, vai ter, não, beleza, vai vir todo mundo, vai isso. Chegou 2, 3 dias do dia da janta, pai, eu não vou poder, tenho outro compromisso. O Ramão, que ia ser na casa dele, pai, eu também não vou poder, mas vocês podem fazer. De como é que a gente vai fazer na tua casa? Caralho, não tem. E acabou me chamando, cara. Mas assim, ó, quero muito encontrar vocês. Eu vou fazer com outro pessoal do colégio. Tipo, que nem eu disse, não é para view, não é para nada. É justamente ter esse tempo de trocar ideia, trocar experiência
com vocês, rever amigos, conhecer gente nova. Meu cara do Pelotas da Pressão, gente boa pra caramba lá, e olha, engraçado. Certamente o cara segue se falando em off aqui e vai trocar ideia. E talvez eu devesse ter feito isso na vida real há muito mais tempo. Mas nunca é tarde, cara. Vida Tamo longa junto. pro Podpel, tamo junto sempre, o que precisar. É nóis e obrigado por me ouvir durante esse tempo aí. Foi Que super bacana isso. trocar ideia contigo, cara. Show de Sucesso bola. sempre, tamo Cara, junto. brigadão pra ti também. Abraço. É nóis, valeu.